Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia. Hoje, capítulos 14, 15, 16 e 17 do último livro do Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, né? No capítulo 14, Moisés continua descrevendo, repetindo para ele as leis, né, que Deus deixou. Como fala no capítulo 14, vocês são filhos do Senhor, o seu Deus, não façam corte no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. E aqui, meu irmão, minha irmã, cabe uma explicação. Não é uma que para raspar a cabeça aqui, que ele proíbe raspar a cabeça, a frente da cabeça, nem façam corte. Por quê? Porque isso era a prática pagã do pessoal que estava enlutado lá em Canaã, tá? Então Deus estava distinguindo já desde ali, inclusive nas práticas comuns, né? Não como nada que seja proibido. Aquela questão dos animais puros e impuros, né? São estes os animais que vocês podem comer: boi, ovelha e bode, o veado, a gazela, a costa, o bode montês, o antílope, o bode selvagem e a ovelha montês. Aí fala que você pode comer qualquer animal de caça ofendido e vendido em duas unhas e que rumine. Os outros não podem comer. O porco, por exemplo, é impuro, não podia comer por uma questão de saúde pública. Deus aqui cuidando e deu isso como lei. Questão de saúde, realmente, Deus cuidando do povo, né? Estabelece isso. Fala sobre a entrega do dízimo. Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Interessante a gente ver falar do dízimo aqui, para comer o dízimo, né, que a terra produziu na presença de Deus, depois de consagrado a Deus. E é interessante observar aqui que faz hoje, já há algum tempo, uma aplicação muito errada sobre os dízimos. Você não dá o dízimo, você não é condenado, nem vai abrir nenhuma porta de prosperidade, nem céus abertos, não tem nada disso. Aqui o dízimo era uma questão, aqui era uma questão regulamentar, religiosa, tá? Então, hoje, no dia de hoje, se você não der o dízimo, não fique preso a isso como culpa. Porque eu pergunto, você dá o dízimo, adianta dar o dízimo para sair de casa? Ou adianta dar o dízimo e maltratar o irmão, ou não ajudar um que bate na sua porta pedindo comida? É preciso a gente pensar sobre essas coisas, né? E aí ele fala: mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido do Senhor ali para pôr o seu nome é longe demais, troque o dízimo por prata e leve a prata ao local que o Senhor tiver escolhido. Com a prata comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada, outra qualquer coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, alegrem-se ali na presença do Senhor, seu Deus. Então, se o local for longe, você vendia. Se Deus escolheu um local longe para adorar e está longe do local, você vendia o que você levou como dízimo, trocava por prata e comprava coisas lá próximo que estejam em boas condições, que estivessem em boas condições. Então você está vendo aqui que o dízimo é justamente direcionado para comer na presença do Senhor. Precisam pensar e refletir sobre isso. O que está se devolvendo aqui o Senhor é o coração. O que importa aqui é o coração, tá? Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dias da colheita do terceiro ano, armazenando sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros e órfãos e viúvos que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, para que o seu Deus os abençoe em todo o trabalho de suas mãos.
Então aqui a gente vê um cuidado social com os órfãos, viúvas, né, estrangeiros. O dízimo serve para isso de 3 em 3 anos, e está ao final de cada 3 anos, vai juntando, né? E fala dos levitas, que eram responsáveis pelo templo. Os levitas eram responsáveis pelo cuidado do templo ou pelo cuidado lá do tabernáculo. Não tinham herança. O tempo de Levi não tinha herança. E é preciso aqui entender uma coisa. Hoje nós não temos mais tabernáculo, não temos templo, não temos sacerdotes. Isso tudo foi vencido na cruz. Pensemos sobre isso, tá? E nem levitas temos. Não temos levitas. Pensemos sobre isso. Isso aqui é uma questão do judaísmo. Isso aqui Deus está escrevendo para os israelitas, para o judaísmo. Seria o povo dele que levaria a partir dele, a partir dos israelitas, a palavra dele de salvação para toda a humanidade. No capítulo 15 fala que no final de cada 7 anos as dívidas iam ser canceladas. Isto deveria ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderiam exigir o pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida entre os irmãos israelitas. Então aqui está preservando a unidade social, né? Está preservando aqui o cuidado social com o irmão israelita, né? Do estrangeiro podia se cobrar, mas do irmão israelita não, né? Fala ainda sobre a libertação do escravos. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando não o fizer, não o mande embora de mãos vazias. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele generosamente, com generosidade, animais do seu rebanho, do produto da sua ilha, do seu tanque de prensado dele, conforme a bênção que o seu Deus lhe tem dado. Então, aqui a libertação aqui do irmão escravo, né, que vendeu por alguma dívida, por alguma coisa, ele não ia embora vazio, despedido vazio, não. Ele levava a coisa para se sustentar depois como um homem livre. A gente vê o cuidado de Deus nisso, né? Fala das primeiras crias: separe para o Senhor, seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não usem a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquia a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano você e sua família as comerão na presença do Senhor. Então é separada aquela ali, primeira cria, para comer na presença de Deus. Era uma coisa sagrada e era uma coisa alegre. Era uma coisa muito alegre, comer na presença do Senhor, comer com alegria. A mesa, né? Aí fala da Páscoa. Observe o mês de Abib, celebre a Páscoa, o primeiro mês, né? Quando saiu lá do Egito. Celebre o Senhor a Páscoa, seu Deus, pois no mês de Abib, à noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício de Páscoa ao seu Deus um animal dos rebanhos, de bois, de ovelhas, né? No local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não como o pão fermentado, mas durante 7 dias como pães sem fermentos. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito. O tempo todo para lembrar um pouco lá do Egito, né? E é interessante da gente observar que os 10 mandamentos foram dados a Moisés no monte Horebe, no monte Sinai. E Jesus, ao falar de como era o reino, como deveriam ser os cidadãos do reino, também sobe ao monte, né? O famoso sermão da montanha, ou sermão do monte. A gente vê aí a conexão entre o Novo e o Antigo Testamento, né? Fala das festas das semanas. Contém 7 semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem a festa das semanas. Ao Senhor, o seu Deus, tragam oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e suas filhas. Você vê que o tempo todo, a lei está aqui, mas o tempo todo tem uma coisa que está presente: a alegria. O Espírito de Deus traz alegria. O Espírito Santo de Deus traz alegria. Fala também da festa das cabanas, né? Durante 7 dias, depois que juntarem o produto da eira, do tanque de prensar uva, alegrem-se nessa festa com seus filhos e suas filhas, seus servos, suas servas, levitas, os estrangeiros, órfãos e uvas. Havia uma nação naquele povo, havia uma
interessante observar. Fala dos juízes, suas funções, nomeia juízes oficiais para cada um, para as suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem com justiça, não perverçam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ou seja, frisando aqui que a aliança ela é condicional, obediência ao Senhor sempre, né? No capítulo 17 ele fala: não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição, isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá foi encontrado fazendo o que o seu Deus reprova, violando sua aliança, desobedecendo o meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante dele, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que ele fez tal abominação em Israel, levem o homem e a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade e apedreje até morrer. Aqui Deus está de forma muito firme condenando a idolatria, né, meus irmãos? Meu irmão e minha irmã. E cuidado com as coisas que eu sou oferecido a Deus. Não é o boi, a ovelha que tenha defeito que Deus se ofende com isso, não, mas é o desleixo nas coisas de Deus. Até porque Deus existe, porque Jesus foi uma ovelha perfeita, impecável também. Preciso que entender isso. Que o Espírito Santo de Deus nos conforte, nos console e nos encha o coração com todos os ensinamentos. Glória a Deus.